Esse é o melhor indicador que você pode utilizar no Day Trade e eu tenho certeza que você vai se surpreender com ele. Com ele você consegue visualizar facilmente pontos de suportes e resistências importantes, com alto índice de assertividade nas operações. E poderia facilmente estar vendendo esse conteúdo, mas eu tô aqui passando para vocês gratuitamente, porque o meu objetivo é poder ajudar o máximo de pessoas possível. Então, já deixa aquele like e compartilha esse vídeo que ele vai te ajudar e pode ajudar outras pessoas também. E preste atenção, porque além de te mostrar que indicador é esse e também te mostrar como ele funciona, eu vou te mostrar como eu, Paco, utilizo ele no meu operacional. Fala pessoal, tudo bem? Paco aqui para falar de trade e nesse vídeo eu quero revelar um indicador que eu tenho certeza que vai te ajudar e eu utilizo ele no dia a dia nas minhas operações. Esse indicador se chama VWAP Band. É um indicador desenvolvido por um brasileiro chamado Carmine Cantuária e o seu objetivo inicialmente foi para utilizá-lo no dólar. Porém, eu, Paco, utilizo além do dólar também no índice futuro. Mas afinal, o que é a VWAP Band? A VWAP Band, pessoal, nada mais é do que desvios padrões da VWAP. Então, esse autor, ele criou 3 desvios padrões para cima e 3 desvios padrões para baixo da VWAP, juntando uma volatilidade histórica de 12 meses. Então, ele via nessa volatilidade quanto que se desloca para cima, quanto se desloca para baixo da VWAP, para poder indicar, mostrar essas regiões de variações que a gente utiliza, inclusive, para ver uma frequência. Qual é a frequência que o preço tende a se deslocar para cima da VWAP? Qual é a frequência que o preço tende a se deslocar para baixo da VWAP? E esse indicador é fantástico, pessoal. Eu já utilizo esse indicador já tem alguns anos e vocês vão se surpreender com o grau de assertividade que ele tem. Vou mostrar para vocês como inserir esse indicador e também como utilizá-lo, tá? Mas antes, deixa eu saber de você aqui. Você já conhecia a VWAP Band? Você já utiliza? Coloca aqui embaixo nos comentários para eu poder ver. Então vamos para a tela que eu vou mostrar como inserir a VWAP Band e como utilizar ele. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que vocês vão fazer aqui é o seguinte, vocês vão clicar com o botão direito dentro do gráfico, inserir indicador e aqui você vai digitar VWAP e dar um inserir, tá? Somente a VWAP. Dá um inserir, a VWAP vai estar plotada para você na tela. Então você já tem aqui a VWAP. Se você não sabe o que é VWAP, eu fiz um vídeo explicando por que a VWAP é tão importante. Eu vou botar aqui em cima um card para você. Agora você vai de novo, botão direito, inserir indicador e digita aqui, ó, VWAP Band, ok? Clica na VWAP Band, dá um inserir e dá um ok. Pronto, o indicador já está plotado na tela para você. E como você consegue ver, tem 3 linhas de desvio padrão para cima e 3 linhas com desvio padrão para baixo. Isso mostra pontos que o ativo, nesse caso o dólar, tende a ter dificuldade de passar tanto para cima quanto para baixo, podendo ser utilizada essas linhas como pontos de alvo de movimento ou até mesmo como uma entrada de contratendência. O que seria isso? O preço está subindo e você utiliza essa região para uma venda, utiliza essa região para uma venda e utilizaria esse último desvio para uma venda também. E no caso de queda, a mesma coisa. Caso ele esteja caindo, você vai utilizar ele como suporte para querer comprar. Tá? Mas atenção que existe maneiras de se utilizar esse indicador para você evitar de tomar essa rasgada aqui, ou seja, você tenta vender na primeira linha, ele rasga, vai lá na segunda. Tem um motivo para isso acontecer e eu vou mostrar aqui para vocês. Por que eu particularmente gosto muito desse indicador? Porque ele é um indicador feito em cima de volatilidade e também em cima de desvio padrão. Então ele é um indicador estatístico, por esse motivo eu gosto bastante desse indicador e utilizo ele no meu operacional. Aí tem que ficar claro como que utiliza. É o seguinte, quando o indicador ele tá meio flat, o que é flat, né? E você vê que a linha aqui da VWAP, ela tá reta,
meio que reta, não está tão inclinada para cima, nem tão inclinada para baixo, a gente costuma utilizar esses primeiros desvios padrões para realizar a nossa operação. Então, linha flat, linha reta, ou basicamente reta, ele pode estar um pouquinho inclinado para cima ou um pouquinho inclinado para baixo, a gente pode utilizar esse desvio padrão aqui para comprar e esse desvio padrão aqui, no caso, para vender. Agora, quando nós temos uma linha muito inclinada para cima, uma VWAP bastante inclinada para cima, toma cuidado com o primeiro desvio padrão. Existe uma possibilidade dele passar direto, porque está mostrando que estamos numa tendência forte, que é esse caso aqui, ó. Preste atenção nessa região, bem inclinado para cima, ele até dá uma respeitada, mas olha depois como ele vem cortando essa primeira marcação, tentando ir na segunda. Então eu prefiro muito mais quando ele está inclinado para cima, tentar fazer minhas realizações ali de venda entre a segunda e a terceira. E aí também vem a grande sacada. Quando ele está bem inclinado para cima e você está comprado, o indicador está para cima, você, ao invés de realizar a sua operação aqui, o que você pode fazer? Realizar a sua operação no segundo alvo, ou até mesmo no terceiro. Então, o dólar hoje, se a gente analisar o dólar hoje, a gente vê que o indicador está inclinado para cima, ele não está tão flat como foi aqui, ó. Aqui ele estava flat, aqui ele está inclinado. Então, a possibilidade era ele ir entre o segundo ou até mesmo no terceiro, e foi exatamente o que ele fez. Se você deixou para realizar uma operação de venda no segundo, teria dado certo. E agora, o que você poderia fazer? Esperar ele chegar no terceiro ou operar entre o segundo com o terceiro, tentando montar uma posição, caso você monte uma posição dentro dessa região. A mesma coisa na queda. Então eu vou trazer aqui para um outro dia para a gente começar a ver. A gente começa a perceber que é um dia que o ativo ele está assim inclinado para baixo, dando dificuldades de operar no primeiro. Não é, ele parou, ok, mas ele mostra um sinal de alerta. Se você tiver alguma confluência, ou seja, algo mais que mostre que essa região é uma região de suporte, tudo bem, arriscar um ponto de compra ali, tá? Mas repara logo depois o que ele faz. Ele vem aqui e rasga a primeira marcação e ele vai na segunda. Por quê? Porque o indicador estava inclinado, mostrando que ele estava tendencioso a ter uma tendência. Então ele estava mostrando que teríamos uma tendência naquele movimento. E depois a gente vê que ele, de novo, ele sai, para de cair nessa regiãozinha, dá um breakzinho aqui, mas depois ele volta para buscar VWAP e indo próximo do primeiro desvio para baixo do movimento. Então são regiões, eu vou diminuir o gráfico, isso daqui é um gráfico de 5 minutos, eu vou botar um gráfico de 15 minutos e vou diminuir aqui para vocês terem uma ideia de como esse indicador ele é respeitado. Vamos dar uma olhada nesse contexto aqui, tá, pessoal? Botei qualquer dia para trás, ó. Vou até rolar para vocês não acharem que isso daí é armada. Pronto, parei assim, qualquer dia. Lá em 20 de junho, vamos ver o que aconteceu em 20 de junho. O indicador, ó, inclinado para cima, mostrando que está numa tendência de alta e é uma tendência forte. Rasga o primeiro nível, para no segundo, vai até o terceiro. Quando ele faz o pullback, para na região do primeiro desvio padrão de cima. Então ele faz um perna 1, perna 2 e o pullback exatamente no desvio padrão. Olha esse dia aqui, que ela estava mais flat, mais reta. O que acontece quando está assim reta? Sai do primeiro desvio padrão, para no primeiro desvio, para no primeiro, morre próximo do primeiro desvio. Ele não chegou a romper o primeiro desvio para cima, nem romper o primeiro desvio para baixo. Olha nesse dia que ele estava bem direcional na queda. O que ele faz? Ele rompe o primeiro desvio padrão e chega próximo do segundo. Quando ele faz o pullback, para na região da VWAP, que é um ponto importante. Aqui, gente, que ele está aqui, ó, mais flat, mais lateral. Olha como é que ele fica só brigando aqui nesse desvio padrão. Um dia, de novo, aqui ele sai, passa da VWAP e para no primeiro desvio. Flat, primeiro desvio padrão. Um pouco mais direcional. Ele para no primeiro desvio, volta, testa o primeiro desvio, mas quando entra uma volatilidade forte, você consegue ver que ele sai desta região, até para aqui, mas depois vem buscar lá embaixo. Então, é um dia que ele está trabalhando entre o primeiro desvio para baixo e o primeiro desvio padrão para cima. Vamos trazer outro exemplo. Esse aqui é bacana, ó, bem inclinado, mostrando que temos uma tendência forte de alta. O que você faria? Tentaria operar
entre o segundo ou até mesmo o terceiro desvio padrão. Ah, Paco, isso é muito fácil porque tá pronto, tá no gráfico. Não, gente, eu utilizo isso todos os dias e eu mostro isso dentro da minha sala ao vivo, como é possível extrair dinheiro do mercado utilizando isso aqui, tá? Óbvio que a gente analisa outras coisas, como o fluxo também, para ser ainda mais assertivo. Mas graficamente, só mostrando isso aqui para você, olha como é que funciona. Primeiro desvio, segundo desvio, primeiro desvio, segundo desvio, terceiro desvio, parou no terceiro desvio. Então, quanto mais inclinado tiver, maior a probabilidade de ir no segundo, terceiro desvio. Quanto mais flat tiver, maior a probabilidade dele ficar entre os primeiros desvios. Eita, quase que não sai. Vamos lá. Na queda aqui, ó. Inclinou para baixo. Onde é que ele veio? Entre o segundo e o terceiro desvio, porque mostrando uma forte tendência de queda. Então você já vê aqui, tá visível que isso funciona no dólar. Será que funciona no índice? Vamos botar o índice aqui e vamos dar uma analisada, tá? Vou até começar com o dia de hoje. Então a gente aqui, ó, hoje, 18 de julho, o que a gente tem aqui? Uma VWAP totalmente em queda. Uma VWAP mostrando que o preço está numa forte tendência de queda. Se você quer procurar por compra, onde é que você procuraria por compra? Aqui é mais arriscado, porque está inclinado para baixo. Eu preferiria olhar entre a segunda e a terceira, o segundo e o terceiro desvio padrão para realizar as minhas operações. Olha onde é que ele veio parar, pessoal. O alvo de um movimento. Você já vê que aquela região é uma região de briga, uma região importante. É uma região a qual o comprador tende a entrar defendendo essa região, porque se utiliza cálculos matemáticos, desvios padrões, utilizados também em fundos de investimentos, em tesouraria de banco. Isso é muito utilizado, esses cálculos. E para cima, vamos ver um dia normal aqui. Que dia foi esse aqui, pessoal? Ele estava muito inclinado para cima ou estava mais lateralizado? Ah, Paco, ele estava mais lateralizado. Então, o mercado mais lateralizado, ele tende a ficar entre um desvio padrão e o outro, e quando rompe essa região, tende a buscar o próximo desvio padrão. Simples assim. E eu estou mostrando para vocês, eu vou diminuir o gráfico, vou botar uns 60 minutos e vou dar uma aberturinha aqui só para vocês verem se ele alguma vez aqui vazou o terceiro desvio. Olha só, são raros os movimentos que ele vai vazar o terceiro desvio. Isso vai acontecer quando tivermos notícia importante que aumenta a volatilidade. Perceba esse dia aqui, pessoal. Esse diazinho aqui, ó, que ele deu uma pancada de queda e veio forte para baixo. Um gráfico de 60 minutos, tá? Ele sai aqui de cima e vem embora. Olha onde é que ele para, pessoal. Exatamente no terceiro desvio padrão. Como que estava a VWAP nesse dia? Totalmente inclinada para baixo. Então, onde é que seria, de repente, o melhor ponto para você tentar montar uma posição? Entre o segundo e o terceiro desvio padrão. Aí vamos olhar aqui, ó. Normalmente, dá só uma olhada para você ver que raramente ele vaza o terceiro desvio padrão. É muito raro, gente. É muito raro, porque isso trabalha dentro de volatilidade. Isso é uma volatilidade que, quando passa dessa volatilidade, vai dar chacoalhada. Os players, eles se posicionam, eles montam as suas posições sabendo que existe um range de volatilidade histórico que eles podem trabalhar, podem montar posição. E quando passa dali, é porque tem alguma coisa de errado. Olha esse dia aqui, gente. O que aconteceu? Ó, ele sai daqui, sobe, VWAP inclinou e ele foi aonde? Lá no segundo desvio padrão. Esse dia aqui vai do primeiro para o segundo, bastante volatilidade. A gente vê um candle para baixo, depois um candle para cima, depois um candle para baixo, bastante volatilidade. Então, sabendo utilizar isso, você vai aumentar muito o índice de acerto de vocês nas suas operações. Vou botar os 5 minutos e vou tentar mostrar isso aqui para vocês da forma que eu utilizo. Por exemplo, eu, Paco, se eu fosse operar o índice no dia de hoje, eu quero comprar o índice. Eu poderia ficar de olho dependendo do fluxo, de novo, como que eu utilizo o fluxo. Poderia tentar arriscar compras nessa região, mas se o fluxo estivesse muito fraco de compra, ou seja, os compradores fossem pessoas físicas e os institucionais estivessem na venda, eu procuraria por compra no risco só nesse primeiro toquezinho nessa região, ou montaria uma posição minha de compra dentro desse range aqui. Então, ao invés de eu comprar, por exemplo, 10 contratos aqui puro, eu faria assim, vou comprar nessa região 2, 2, 2,
2 e 2. Eu monto uma posição dentro dessa região, porque para mim é uma probabilidade, existe uma probabilidade do mercado parar dentro desse range e meu stop ficaria um pouquinho abaixo do terceiro desvio padrão, tá? Em dia muito direcional, a minha sugestão para vocês é segundo com terceiro, tá? Principalmente se você ainda não é consistente, se você ainda é novato no mercado, junta isso daqui com alguma confluência. O que é a confluência, Paco? Você pega uma perna 1, 2, 3, então você está vendo que o mercado, por exemplo, está fazendo assim, ó, uma perna 1, uma perna 2 e uma perna 3, e o alvo do movimento nesse pivô, né, 1, 2, 3, está aqui embaixo. Aí, top, você tem uma confluência, você tem uma VWAP Band passando nessa região, junto com o alvo do movimento. Então, existe uma probabilidade do preço parar nessa região. E a mesma coisa para cima. Vamos dizer que ele está fazendo assim, ó, 1, 2, 3, e você vê a VWAP inclinada para cima. Onde é que seria o alvo desse movimento? No segundo ou terceiro desvio padrão. Vou trazer aqui para trás, ver aqui um dia que ele vazou, olha como é que ele para. No primeiro desvio, VWAP um pouquinho inclinada para baixo. Vamos ver um dia que ele vazou aqui, ó. Esse dia, deixa eu ver, esse dia ele já fez um teste. Eu quero uma que ele faça um pullback mostrando um alvo mais macro, tá? Esse daqui ele caiu direto, ó. Bem inclinado para baixo, caiu direto, veio buscar o segundo desvio padrão. E aí eu queria um, por exemplo, que me mostrasse assim, ó, perna 1. Aí eu pego uma projeção de Fibonacci aqui, só pra gente ver. 1, 2, 3. Paco, o 100%, ó, o 100% do movimento tá aqui em cima. Beleza. O dia começou, ele inclinou forte para cima. O que eu vou tentar fazer? Pegar alvos maiores. 161, 200%, ou seja, alvos mais para cima ainda, porque esse é o dia que você tem que carregar a sua operação e não sair curto. Qual é o dia de você pegar menos pontos? Quando ele está mais flat. Então perceba que isso daí vai trazer uma clareza para vocês. Sabe aquela sensação de carrego uma operação? Não carrego uma operação. Vou pegar 1000 pontos ou vou pegar 300, 400 pontos? O que eu vou fazer? Esse indicador mostra para você exatamente o que você pode fazer no seu operacional. Se a VWAP está muito lateralizada, você tem como alvo esse primeiro desvio padrão. Se a VWAP está bem inclinada, você tem entre o segundo e o terceiro alvo do movimento para sair da sua operação. Eu tenho certeza que esse indicador vai te ajudar. Então a única coisa que eu te peço é deixar aquele like e se inscrever aqui no canal, que toda semana eu tô subindo vídeo de qualidade para você que vai te ajudar a se transformar um trader profissional. Um abraço, tchau, mas fui, é tchui.